Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco aqui sobre a graphic novel e um resumo que nós estamos comentando, debatendo nesse momento. Meu nome é Robson. Meu nome é William. Jeane. Larissa. E aí Larissa, sobre o resumo, o que é que você acha aí sobre a graphic novel? Bom, falar um pouquinho, sobre a história da graphic novel. Fala sobre o Frankenstein. A graphic novel ela começa com o final, da história, com o criador, o Frankenstein, sendo resgatado pelo chefe lá do navio, ele muito desidratado, muito magro, sendo resgatado por ele. E aí eles tratam do Frankenstein e com desse tratamento ele começa a falar sobre a vida dele e conta o que ele estava passando, fala sobre a infância dele, a adolescência, de como era a família dele, porque ele era de uma família rica. Depois ele passa a história de como ele se interessou por essa questão da ciência, e como ele veio a fabricar esse monstro, a criatura que ele construiu. E dessa construção de pegar partes, dele formar um homem através de cadáveres, ele veio a fazer isso por curiosidade, mas depois se arrependeu. Ele se arrependeu de ter construído essa criatura porque ele achou que ele ia prejudicar a humanidade. E por ele se arrepender, ele larga a criação dele, e foge. Mas a criatura sempre tenta voltar ao seu dono, sempre tenta estar buscando, sempre ir atrás do seu dono, fica perseguindo o Frankenstein. E o que é legal é que às vezes parece que na graphic novel, parece que o Frank ele tem sempre uma autonomia maior que no livro, Sim. Parece que ele é bem mais independente do que no livro, Na graphic novel ele é bem mais atuante, Porque no livro é muito os pensamentos, a história, meio que mais um ponto de vista do próprio criador. E a gente percebe essa diferença, um pouco dessa diferença, porque fala também muito sobre a ação do Frankenstein, da criatura. Isso aí, legal. E pensando assim nessa inspiração, que a Mary Shelley teve, Jeane, o que é que tu entendeu aí, o que é que tu tem a nos passar aí, pensando na parte da inspiração que ela teve? A inspiração da Mary veio voltada pelo marido dela, que o marido dela ele gostava de assuntos científicos, e também naquele tempo tinha particularidades com bruxarias também. Essa parte gótica, Ela pensou muito nisso aí também. A obra foi inspirada em relação ao marido da parte científica, que ele gostava muito, E também, o que mais que eu poderia dizer? Ela tentou falar sobre preconceito também, certo preconceito, que a pessoa não deve julgar outra só pela aparência, Que ele era um monstro, ele era muito feio, mas ele queria buscar também sentimentos, ele queria saber que sentimento era esse de amor, de tristeza, já que ele até na obra, tanto na original como na graphic novels, mostra que a criatura ela busca essa aproximação, porque ela fica escondida num celeiro, e ela passa a observar uma família, e ao observar essa família, ele passa a
criar esses sentimentos de humanos, né? Porque ele não é normalmente humano, né? Ele é uma invenção, uma criação. Aí, falando nisso, né, a gente pensando um pouco no contexto histórico, já que ela teve essa inspiração, né? O contexto histórico da época era uma passagem, né, uma saída do feudalismo, né, ali para uma espécie de revolução industrial, o começo da Revolução Industrial, né? Também é uma literatura que vai saindo um pouco do romantismo, né, e introduzindo um pouco na literatura gótica, na ciência, né, e a gente consegue perceber um pouco, não, muito dessa passagem, né, que isso é muito interessante, né, e junto a isso, ela utiliza assim, esses meios, né, de falar da ciência de uma forma bem, né, diferente, profunda, e tem a questão também de uma crítica social, né? O que é que tu tem a dizer assim, William, sobre essa representação do Frankenstein como esse ser, um monstro, um homem criado, uma coisa? É interessante porque quando a gente pensa no Frankenstein, a gente pensa como um monstro, como algo que vai dar terror, certo? E com as adaptações que fizeram de história em quadrinhos, a primeira foi em 1940, já colocou ele um pouco mais humorístico, um pouco mais desajeitado, certo? E teve tantas adaptações que ele apareceu como Scooby-Doo, apareceu lutando contra o Batman, contra o Superman. Interessante. Até como amigo, né? Um amigo não provocando terror, mas sim querendo ser amigo. Mas será que isso aí não vai perder assim, a proposta inicial dela, não? Se tornar assim, o Frankenstein uma figura mais acessível, assim, vai perder um pouco da crítica, né? Não possa mais ser a terror, né? Como ela quis. Ela quis fazer um filme, não, ela quis fazer um livro adaptado ao lado do terror. Que é como se fosse quando fizesse uma crítica ao materialismo, né, ao capitalismo, né? Como se as pessoas que buscam, né, que aquele criador ali é meio uma crítica à religião também, né? A religiosidade, alguns princípios filosóficos de um homem criar o outro, como se fosse ali um Deus criando um tipo de Adão, né? E tem umas críticas filosóficas, sociais, religiosas, e também parece que ela faz uma crítica ao capitalismo, né? Que é quando o homem cria monstros, né? O individualismo e o desejo de ser, né? Faz o homem criar monstros que afetam diretamente a sociedade, né? Interessante também que ele levou o nome do criador, né? Como o criador foi Victor Frankenstein, ele ficou como Frankenstein. Isso é interessante, porque a gente pode ver isso que é uma aplicação na realidade, né? A literatura, na graphic novel, né, também a gente vê isso, que a gente pode aplicar isso na realidade, né? Através dos preconceitos. Isso. Né? O livro indaga várias questões, né? A questão do preconceito, questões humanitárias, né? É verdade. Envolve tristeza, solidão, que o monstro sentia. Sem enxergar além da aparência, né? É uma questão muito dessa transição também. Na época, quando ela fez o livro, que havia essa transição para a Revolução Industrial, no começo da Revolução Industrial, se questionava muito isso, das pessoas estarem muito próximas no campo e quando foram para a cidade passaram a ser muito distantes. E essa questão da solidão é retratada no livro justamente isso, uma crítica, porque as pessoas passaram a ser distantes umas das outras. Porque antes, no feudalismo, havia essa troca, né? Havia essa troca de comida, de mantimentos, de vizinhos. E no capitalismo não, era cada um, na Revolução Industrial era cada um por si, né? Cada um que cuidasse do seu, você só recebia por aquilo que você trabalhasse, então você não tinha como dividir. Como é hoje em dia, né? Sim, como hoje. É o que acontece quando o monstro se isola num lugar mais, né, envolto na natureza, um lugar ali mais isolado, né? O que acontece? Ele volta a ter o convívio, né? Isso é bem real, né, de hoje, nessa aplicação que nós podemos levar para hoje, né, que as pessoas são muito individualistas.
estamos muito distantes um do outro. A gente questiona muito da pessoa que está do seu lado e você não dizer nem um oi, né? E às vezes acontece isso, dessa individualização, da exclusão também das pessoas, daquilo que é diferente ser excluído. Então, hoje nós vemos também isso, esse preconceito daquilo que é diferente, porque no livro, quando ele estava em contato com as outras pessoas batiam muito nele. Ele sofreu várias agressões porque os humanos, eles não entendiam o porquê dele ser daquele jeito. Então eles agrediam. Julgavam pela aparência. Sim. E acontece isso hoje, das pessoas agredirem as outras, chegarem a esse extremo pela diferença. E para a gente finalizar aqui, o que a gente nota assim, na graphic novel de inovação ou de diferença, assim, por ser uma adaptação do livro? Assim, a maior diferença da graphic novel para o livro é a questão de ser mais próximo para o leitor. É uma linguagem mais atual, né? Trazer os pontos principais, porque assim, no livro é uma coisa muito mais minuciosa, tem muito mais coisas. Estava até vendo, porque o livro você demora, eu pelo menos demorei 15 dias para ler. E a graphic novel eu li em horas, né? É a diferença. Também tem a parte dos desenhos, não é? Sim, isso também a parte de onde começa a narrativa, né? O final também, que ali aquela parte do fogo também é um pouquinho de inovação, né? Sim, da graphic novel. Porque no livro não diz como ele morreu, diz só apenas que ele dá a entender, né? Ele se suicidou. Mas na graphic novel mostra como se ele estivesse entrando no fogo, né? Que ele se matou. Certo. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. E obrigado por nos acompanhar. Obrigada.